Fala aí, terapeuta Outlier, mente Outlier, bem-vindo, seis camadas, para a aula da quarta camada. E essa quarta camada eu gosto de chamar ela da camada da força, a camada da pessoa, né, com característica forte. É muito importante que você pegue aí seu caderno, sua caneta, seu laptop, seu iPad aí, comece a anotar agora que vamos embora, beleza? Então vamos embora. Deixa eu abrir o slide aqui para vocês. Hoje é a camada 4, camada do o forte, né? Camada da característica da força. Você vai entender, não é aquele malhadão, bombadão, não, mas tem algumas características que assemelham a essa força física também. É que esse perfil, essa característica dessa quarta camada, ela tem tudo a ver também com a força física. É, não só a força psicológica ali, emocional, mas também a força física, beleza? Então, vamos embora, tá abrindo aqui o slide depois de 300 minutos. Vamos lá. Fiquei até branco ali no vídeo. Só esperar, só esperar passar esse aviãozinho aí. Vamos lá. As respostas para sair dos conflitos internos e conseguir sua realização pessoal, ou seja, seu sucesso, aquilo que você deseja, você vai ter que passar por esses pontos, queira ou não queira. Porque você pode pegar e fazer uma terapia, e isso aqui é a base. É a base para você conseguir ressignificar, conseguir resolver aí as suas queixas, os seus bloqueios, né? Tanto você que é terapeuta para ajudar o seu paciente, seu cliente, tanto você mesmo que não é terapeuta, que não é ainda, ou talvez não é terapeuta, tá bom? Mas isso aí vai te ajudar a ser uma mente mais outlier e terapeuta vai ser um terapeuta mais outlier, tá bom? E aí, em 6 aulas, você vai conseguir além do que você espera, que é além do esperado, beleza? E a intenção, eu gosto sempre de falar aqui para você que você seja você, goste de você, sinta-se bem, viva bem, sem dependência emocional e com ambição de realização e fazer crescer os seus ambientes, ou seja, tornar seus ambientes evolutivos aí, construtivos, positivos para você deslanchar na sua vida, beleza? Então, já começando aqui com os aspectos físicos, já dá uma olhada, uma fixada aí, para você aprender e entender, né, que as pessoas ela tem as pessoas que são predominantes nessa quarta camada, elas têm uma tendência de ter esse corpo mais desse jeito aí. A predominância você vai ver traços que assemelham a essa maneira aí, a esse jeito, né, a essa característica de corpo dessa maneira aí. E você pode olhar lá, a cabeça é mais quadrada, o tronco principalmente é mais quadrado, os braços, né, mais quadrado também, a perna ali, a batata, geralmente você vai vou falar vou falar por ordem aqui para você, tá bom? Então vamos começar pela cabeça, a cabeça é mais quadrada. Você pode olhar aí nos exemplos, a predominância quando ela tem, ela fica nítida, né? As sobrancelhas, né? Pode ser que as pessoas fazem, né, a sobrancelha, mas geralmente elas são mais unidas e também um pouco mais grossas, né? Aquele olhar de pessoa assim mais séria, talvez em alguns momentos mais fortes, né? Já a sensação é essa, né? E os olhos ali, elas têm como se fossem bolsas, é uma olheira, mas não é aquela olheira que fica fundo o olho, mas sim ela traz uma bolsinha aqui para frente, né? Se você reparar a questão das olheiras, algumas são para dentro, que fica o buraco ali, outras são para fora, que significa também questões ali, são tensões abaixo dos olhos ali, tá bom? Então, essa sensação vai acompanhar esse formato aí, essa camada, em vários pontos aí fisicamente também, tá bom? O maxilar e lábios ali geralmente mais fechados, cerrados, né? Não é de rir muito, mas tem algumas marcas ali, marcas assim que eu falo são expressões, né? Tem, às vezes, um rosto assim meio que sensação que está pressionado, algumas pequenas partes ali, e o lábio é um pouco assim, fechado mesmo, a boca meio trancada. Os dentes, às vezes, é geralmente meio tortos, às vezes tem os dentes até grande, mas a boca não é tão larga, tão grande, né, tão grossa. Ela é mais fina, ela é não é tão evidente, porque essa pessoa, ela não é de falar muito, tá bom? Ela fica ali na dela. É uma pessoa muito, muito na dela. E às vezes você acha que ela é fria, não está sentindo nada, não é assim, não é bem assim. Lembra da camada 2 lá? Elas falando.
colocando para fora, precisa chorar, mas essa quarta camada ela também sente, ela tem essa semelhança de sentir, só que ela tem uma diferença da camada 2, porque ela sente e segura para ela. Aí você imagina, né? Pensa aí a sensação de você estar segurando algo que talvez você deveria falar, mas você segura. Alguém contou alguma coisa para você e fala, não conta para ninguém, segura. Alguém vem e fala de sentimento, tô passando mal, não sei o quê, tô ruim, fulano fez isso comigo, e você fica ouvindo. E aí você, no caso, se for dessa predominância, aí você guarda aquilo para você e isso acaba gerando os pesos que você tem na sua estrutura corporal, né? Que você viu já desde a cabeça, agora chegando nos ombros também. É aquele ombro largo, na maioria das vezes, quadrado, é a musculatura, tanto no corpo inteiro, é uma musculatura mais densa, ou seja, você aperta assim, ela é mais dura. Às vezes é gordinho, tá gordinho, mas não é aquele gordinho mole, né? É aquele gordinho mais duro. O braço, né, tem uma força, assim, a pele mesmo é mais dura. A musculatura muito mais densa. Tá bom? E as nádegas, elas não são de ter muitas nádegas, são reta ou para dentro, geralmente um pouquinho para dentro mesmo, assim, que é tipo, sabe quando a pessoa tá com vontade de ir no banheiro e tá segurando ali, que tem que meio que trancar a nádega, a polpa ali? Então, é essa sensação que ela tá segurando alguma coisa ali, tá bom? E ela tá com vontade de fazer ir no banheiro, e aí ela segura. Então, ela tem essa predominância aí quando a pessoa tem bastante dessa camada, tá bom? É uma coisa assim tensionada, é uma tensão que fica ali no corpo todo. Olha como que é a energia nesse corpo, ó. Ela é toda tensionada de energia em todos os lugares. O pé largo, quadrado, a batata. Você vê aquela pessoa que ela tem uma coxa e aí a batata é a mesma coisa parece que é uma coxa só, que a batata é bem grossa. A canela também geralmente é canela grossa. Então a predominância, né, pode ser que ela tenha predominância só na cabeça, às vezes ela tem só no corpo, às vezes no braço tem muitas vezes nas pernas. Então, se você de cara olhar para o seu cliente ou você mesmo é dessa maneira, de cara já vê essa forma quadrada ali no seu corpo, em alguma parte do seu corpo, então pode ver que você tem essa predominância. Lembrando aqui também que tem como a gente ver qual é, né, a mais forte por percentuais, né? E é isso que a gente faz no CRM terapêutico lá, que é a base de qualquer terapia, que é o diagnóstico para qualquer terapia, né? Aqui a gente está dando a aula, o teórico, e se você adquiriu, você vai participar dessa aula, que na verdade é um atendimento que vai ser feito com você, e se você não adquiriu, eu assim indico que você adquira, tá bom? Então, o formato físico da camada 4 é dessa maneira, não tem muito o que inventar para onde fugir, né? Então, vamos lá. Merielson, mas como que você está ligando aí, né, essa questão? Vamos lá. Ou melhor, como que você explica o que você está falando? Não é por chute, não, tá? É por estudo, é por experiência. Então, a quarta camada da mente e emoções, ela tem um momento que aconteceram algumas coisas que resultaram, que tiveram como consequência aquele corpinho ali, como eu falei para você. A gente trabalha com a terapia, ela é integrada corpo, é o corpo, é sua mente e é a sua energia, espírito também, né? Então, o momento, quero que você entenda, quando você vê ali, pessoa aquele formato, lembre-se disso aqui, você vai ficar craque, com certeza. Esse é o momento do desfraude, tem tudo a ver com segurar, né? Tem tudo a ver com a missão de evitar fazer cagada, né? Evitar fazer a cagada, ou seja, esse momento é onde a criança ela vai tentar colocar em prática de maneira correta o que ela vem aprendendo, o que ela aprendeu. Então, a missão dela é conseguir mostrar que ela aprendeu, porém, ela evita as cagadas. É mais forte o evitar as cagadas do que ela fica fazendo e errando várias vezes. E você vai entender o que eu estou falando aqui um pouquinho mais fundo, né? Lembrando, por que é nessa fase? O desenvolvimento ali mental, o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, nessa fase, ele está numa posição ali onde a energia que está sendo desenvolvida, o sistema nervoso ali, a sua espinha ali dorsal, que está sendo desenvolvida, ela está sendo encapada, né? Vamos falar assim, a sua mielina está sendo encapada ali, as várias sensações estão justamente nessa área, o desenvolvimento
da criança ali, ela está exatamente nesse momento e nessa área onde faz esse aprendizado aí de segurar o cocô, de fazer o cocô, de saber, né, quando tem que fazer ou não. Então, um dos motivos de a gente já ir nessa fase é por causa disso. Outros motivos são os estudos que temos relacionados a traços de caractere. Também tem a ver, não é exatamente traço de caractere que eu estou falando aqui, trazendo aqui para vocês, mas quero que vocês entendam que tem a ver. Lembrando que não é a mielinização que molda o corpo, mas assim o que acontece ali, os estímulos e o ambiente que vem, não importa a idade, desde quando você estava na barriga de sua mãe. Você vai entender também em outra camada, lá na camada 6, que até antes, né, de você nascer, existe muita modulação ali do estímulo e do ambiente. Então, nessa fase acontece muita coisa. Vamos às principais, né, assim dizer, que é a questão de chamar a atenção. Uma criança, ela vem crescendo, ela é uma esponjinha, ela está aprendendo, e ela vai querer executar, ela vai estar executando ali, né, o que ela aprende. Geralmente, aqueles papaizinhos que não têm muita paciência, o que faz o tempo todo? Chama a atenção da criança a todo momento. E, às vezes, essa chamada de atenção aí, a criança aprende um padrão de coisas, ela quer fazer alguma coisa e sempre leva um não, leva um chamado de atenção, se sente humilhada ali, se sente ali incapaz de fazer aquilo, porque e às vezes até coloca crenças sobre a autoimagem dela também, tá bom? E aí esses estímulos acabam se tornando padrões ali repetitivos, crenças na criança, e aí ela acaba não se expondo a várias coisas, ela acaba se inibindo de várias coisas, né? Então, um ambiente que tem esse negócio de chamar muita atenção, ou às vezes obrigar a criança a se expor, ou às vezes se expor ela sem querer negativamente, que eu vou falar aqui também, que há lugares muito negativos, que fica o tempo todo, não, isso, não, aquilo, não, aquilo, não, aquilo. A criança se sente, ela vai se fechando. Assim, é consequente. Hoje a gente faz isso adulto, imagina quando ela está aprendendo, quando a criança está se desenvolvendo ali, está tendo um aprendizado toda hora. Então, preste muita atenção, esses são os estímulos, né? E nessa fase também ela está aprendendo a sair da fralda. O que quer dizer isso? Aprendendo a ir no banheiro sozinho, aprendendo a fazer o xixi, cocô sozinho. E nessa hora, né, será que tem algum atrito, né? Assim, eu acredito que em todas as casas tem atritos aí, mas aí o, o aprendizado da criança e a sua explicação, a maneira que você passa para ela é muito importante. Você sempre não desmerecer ela, expor ela negativamente, chamar atenção ou rotular ela de alguma coisa, mas de maneira que ela aprenda e entenda, né? E são bons momentos onde você pode educá-la, né? E fazer com que ela se desenvolva positivamente com as situações que às vezes não são tão agradáveis, tá bom? E aí também, né, nessa fase, ela quer mostrar, ela quer realizar as coisas e não faz muito bem, põe isso na cabeça, né? Porque ela é criança, ela às vezes tem intenção boa, ela viu fazendo, ela quer fazer, e aí ela não faz muito bem, mas ela, tipo, não sabe que ela é uma criança e ainda não aprendeu, né? E aí você vai lá e corta. Toda vez que ela quer fazer uma coisa, você vai lá e faz para ela. Toda vez que ela quer fazer alguma coisa, você vai lá e corta e não deixa ela fazer e dá outra coisa para ela. Ou às vezes ela frustra com aquilo, ela chora, aí a pessoa vai lá e poda ela. Você acaba podando as emoções também. Então aí, é naquilo que eu falei, ele não é muito de se expor, ele sente, mas aí ele tipo não sente a liberdade de expor, ele acaba segurando aquilo para ele mesmo, entendeu? E aí o ambiente, quem são esses ambientes aí? Na maioria das vezes, quase que todas as camadas, os pais, né, ali em casa, né? Irmãos, tio, tia, o ambiente são essas pessoas. E aí ou a criança ela começa a se sentir mais confiante e começar a aprender, ou ela acaba indo para aquela sensação de incapaz e para de querer ficar fazendo as coisas, acha que ela não consegue, tá bom? Nessa fase também ela, assim, começa a entender quando não consegue uma vez, não consegue duas, e aí a pessoa adulta vai lá e insiste para ela fazer. E aí o que acontece? Ela sente uma pressão. E a pessoa que fica sentindo pressão, aquilo acaba tornando o quê? Um padrão. E aquela pessoa que passa por muita pressão, uma hora ela estoura. E esse perfil
ele tem essa característica que, quando ela estoura, também sai de baixo. Mas ela, geralmente, 99% é calma. Pode ser que é negativa, reclamona, mas ela não se expõe, não desabafa muito, tá bom? Aqui é meio friozinho, né? Às vezes esse nariz fica meio, sei lá, querendo uma coriza aí do frio, né? Tá bom? Então, o ambiente de pressão ali acaba também tornando um padrão na vida dela. Exigência demais, que exige demais, às vezes ela faz bom, ela faz uma coisa boa, e a pessoa, né, que ali os pais, ali os educadores, acabam não elogiando, né, não dando valor pelo que ela fez, e exigindo demais dela, e aí ela acaba se sentindo também que ela não faz nada certo, acaba também se tornando negativa, e com certeza aprendendo negatividade você vai se tornando também negativa, né, em alguns momentos. E não é por acaso isso, é porque estímulos e ambiente é o que vai moldar você e o que molda também o seu corpo, né, principalmente daquela infância para cá, onde começa a desenvolver esses aspectos aí. Tá bom? Então torne seu ambiente mais positivo, né, seja mais orgulhoso das conquistas suas e da criançada aí que vive com você, tá bom? Padrões, né, repetidos também acaba moldando ali você e a criança. E com tudo isso que vem acontecendo ou aconteceu, a criança em vários momentos ela se sente, deixa eu arrumar aqui. Então, com tudo que acontece ali, a criança, no caso ali, ela acaba tendo essa sensação de dor aí, esse comportamento, esse padrãozinho de se sentir exposto, se sentir humilhado. Essa é a sensação de base dessa camada quando está no lado negativo. E, consequentemente, quando você tem esse lado negativo, como eu sempre falo aqui em todas as aulas, acaba ali desenvolvendo um lado para suprir, para corrigir, né, até mesmo para suportar o que aconteceu, a sensação que vem acontecendo, que é o recurso. E esse recurso dessa característica, dessa camada é o quê? É ser uma pessoa forte, ela ser metódica, ou seja, aquela pessoa que ela para não dar nada errado, para não dar merda, para ela não fazer cagada, ela prefere ter pedacinho por pedacinho, ali como um passo a passo para fazer o que ela precisa ser feito, né? Às vezes ela é mais lenta, mas ela faz e ela tem a consistência, tá bom? E resumindo aí para vocês, como eu já falei, vocês já entenderam, né? Elas são mais cautelosas, são pessoas mais tímidas, também tímidas, né? Porque tem a camada um também é bem tímida, só que a camada um não sente. Essa camada aqui, ela sente e segura para ela, né? Parece que a sensação dela está sempre prestes a explodir, né? Tem muita força, né? Tem atenção aos detalhes, ela é muito executora quando ela tem o passo a passo, né? Quando ela não tem o passo a passo dela ali, a maioria das vezes acontece dela procrastinar também, tá? Então, se ela tem o passo a passo, ela consegue. Se ela não tem, dificilmente. Não é de expor o seu sentir, os seus sentimentos, porque ela segura. E ela lida com coisas difíceis, ela trabalha metodicamente, com métodos ali. Ela é mais lenta, mas é mais detalhista e mais consistente. E ela é uma pessoa firme em suas decisões e duro, né, para
não tem aquela flexibilidade. Ela é uma pessoa que, se deu para ela o caminho para andar reto, se tiver um buraco, ela vai reto do mesmo jeito, não desvia assim para nada. Tem seu lado bom, tem seu lado ruim, assim como todas as outras camadas, entendeu? Não tem camada ruim e camada boa. É o jeito que você te leva a executar os seus recursos para melhorar, né, a questão emocional, a dependência emocional diminuir, você começar a regular os seus ambientes para você crescer e saber utilizar todas essas informações para você ter a ambição de realização, sucesso aí, né, pessoal, profissional e amorosa também no relacionamento, beleza? E resumindo, cargas, desejo e causa, né? Quando você vai atender alguém, ou se é você, as queixas ali vai ter muito a ver com essa questão da humilhação, com essa questão da exposição. Ela vai ter o medo de se expor para que não seja humilhada, para que ela não sinta essa questão da humilhação aí, né, da incapacidade que naquele período do destral pode ter desenvolvido, né? E o desejo dela, ela, assim, no fundo, o que ela mais deseja é olhar para si, é cuidar de si, mas a carga atrapalha. Então, você tem que transformar essa carga ali, né, de uma maneira positiva, utilizando os recursos dela, tá bom? Então, volta aí no slide anterior, nos minutos anteriores, fala o slide, você vai entender, anote aí os recursos para você utilizar para ela conseguir amenizar essas causas, controlar e melhorar a sua vida. E a causa dos problemas, como que acontece? Eu falei lá nos estímulos e no ambiente. Se for com muito impacto o que aconteceu naquela fase lá negativamente, cria um trauma, um evento que não, geralmente não. Quando o trauma vem até hoje é porque foi um evento que não foi assimilado pela criança por você, né? E também muito repetição, 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 repetição do que aconteceu foi desenvolvido lá também essa sensação por causa disso, né? A questão da exposição, a questão ali de se sentir incapaz, humilhado. Beleza? Então, para te ajudar, veja depois aqui a aula complementar também para utilizar na terapia, tá bom? Então, seis camadas da mente, lembre-se que você tem todas as camadas. Às vezes você tem uma mais predominante, duas mais predominantes, tá bom? Entre as cinco você tem todas, né? Entre as seis você tem todas. Uma como ali é ancestralidade e sistemas, você vai entender na hora que chegar essa aula, tá bom? Então, a quarta camada aí, que é a camada do forte ali, ele tá o vermelhinho, né, no filme magicamente, ela é aquele bonequinho ali representado por aquele bonequinho lá, mais quadradinho também, beleza? Então tamo junto. Se você não adquiriu o seu atendimento para fazer em você, decifrar sua mente e a sua realização pessoal com o seu mapa, né, juntamente com o equilíbrio sistêmico ali, que é um conjunto, adquira e tamo junto. Vamos para a próxima aula. Valeu?